passada, retrasada, nós olhamos para Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 14. E esse próximo trecho, eu não sei se você tem sua Bíblia aí em livro, ou se você tem sua Bíblia em celular, mas eu gostaria muito que você, lá no primeiro trecho, no versículo 3, você pelo menos sublinhasse aquilo que nós vimos há 2 semanas atrás, que foram as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu não sei se você lembra, espero que você lembre, porque realmente é muito central daquilo que Paulo está falando nos primeiros 14 versículos, que é um texto no grego muito longo, sem pontuação, sem vírgula, porque Paulo está extasiado, Paulo está louvando a Deus pelas bênçãos espirituais. Essas bênçãos não são somente bênçãos místicas, ou bênçãos invisíveis, ou bênçãos imateriais, mas quando a Bíblia fala de bênçãos espirituais, ela está falando de bênçãos materiais e imateriais, que têm sua origem no Espírito Santo. Então quer dizer, esses dias dessa semana eu fui orar no apartamento de um casal de irmãos, muito preciosos da igreja, que adquiriram um imóvel, e lá nós exaltávamos ao Senhor por aquela bênção espiritual, que a gente entrou dentro, que a gente sentou no sofá, que é material, mas é uma bênção que foi dada pelo Espírito. Então, o primeiro trecho, Paulo está louvando, e eu disse, eu creio que no culto da noite, não sei se eu falei no culto da manhã, que Paulo, ele não faz parte do ministério de louvor, mas ele está louvando, porque a gente fala equivocadamente, mas você vai ver eu falando equivocadamente muitas vezes, porque louvor já se tornou sinônimo de música na igreja. Então a gente chama o Luciano líder do ministério de louvor. Eu falei isso no domingo pela manhã ou só no domingo à noite? Falei pela manhã também? Então estou repetindo? O que não é comum da minha parte. Para aqueles que não estavam no domingo pela manhã, 2 domingos atrás, que quando Paulo fala de louvor, ele não está falando de música, ele está falando daquilo que todo crente faz quando ele exalta ao Senhor, Então, para aqueles que sonham participar do ministério de louvor, você já faz parte do ministério de louvor, tá? Não da igreja aqui, não ministério de música aqui. Esse precisa passar por uma audição com o Lu para saber se você sabe tocar e sabe cantar, mas o de louvor dos céus e da igreja você faz parte, porque a gente louva a Deus, e Paulo, o que ele está fazendo é justamente isso, louvando a Deus por tantas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E se no primeiro trecho o apóstolo Paulo louva e exalta ao Senhor, no segundo trecho, o que o apóstolo Paulo faz? Alguém que arrisca aí? Não colocaram aqui a tela, por favor, não coloca ainda. O que o apóstolo Paulo faz? Vamos tentar ver ali, no versículo 15. Olha só, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. O que o apóstolo Paulo faz no segundo trecho desse capítulo? Se no primeiro ele louva e exalta, no segundo ele ora pela igreja. E é isso que nós vamos ver hoje. Pode colocar, por gentileza, a tela de projeção. Nós vamos ver hoje, como título dessa mensagem, a essência da, colocaram errado, adoração, não sei se foi tu que pediu errado ou o pessoal viu errado, mas a essência da oração, a gente já corrige, já lança aqui, a essência, aquele louvor que não nos larga, estou voltando para a essência da adoração.
Está expresso aqui, mas não é esse o tema, tá? O tema é a essência da oração, que você vai ver comigo logo a seguir, a partir do versículo 16, porque Paulo, no versículo 15, ele faz um resumo da vida cristã. E olha aí para quem está do seu lado e diga assim: você quer saber qual o resumo da vida cristã de acordo com Paulo? A Maria vai saber. Maria, hoje foi o dia. A Maria sabe explicar para você. Paulo, quando fala um resumo da vida cristã, lá em Coríntios, Paulo resume a vida cristã em 3 coisas. Quem é que lembra? Quando ele está em 1 Coríntios 13, falando, Paulo resume a vida cristã como fé, esperança e amor. E olha o que Paulo diz aqui no versículo 15: por essa razão, desde que eu ouvi falar do quê? Da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. E Paulo resume em diversas vezes nas Sagradas Escrituras fé e amor, e às vezes ele inclui esperança, mas fé e amor para Paulo é um resumo da vida cristã. Porque fé sem amor é ruim, fé sem amor é hipocrisia. E por outro lado, o amor, tem muita gente que tem compaixão e amor. Amor sem fé é um sentimento humano. Paulo entende que a vida cristã se resume em fé em Jesus e amor pelo próximo, um sentido vertical e um sentido horizontal. Aqueles que amam a Deus, amam o próximo. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, a Bíblia diz que você é mentiroso. Porque quem não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Então no versículo 15, antes de ir para outra parte do texto, Paulo fala e exalta a fé que os irmãos de Éfeso têm, que os efésios têm, e o amor que eles demonstram para com todos os santos. O que de certa forma é um pouco trágico, porque lá na carta que o apóstolo João escreve em Apocalipse, a gente vê que ele escreve: o Senhor manda dizer para o anjo da igreja em Éfeso alguma coisa para os irmãos que estão lá em Efésios. E o que o Senhor manda dizer? O Senhor Jesus manda dizer para os irmãos de Éfeso, 35 anos depois, que eles perderam o quê? O primeiro amor. E pastor Vanderlei, infelizmente isso pode acontecer na nossa vida. Uma igreja que aqui está sendo elogiada pela sua fé e pelo amor, 35 anos depois ela é exortada porque havia perdido e abandonado o primeiro amor. E que se não voltasse ao primeiro amor, o candelabro seria tirado da presença de Deus no meio da igreja. Nós vamos seguir porque o texto tem muito conteúdo. Versículo 16 diz então: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Eu acredito que só esse versículo bem curto, que eu gostaria que você talvez sublinhasse ou marcasse aí na sua Bíblia digital, ele é um texto que nos dá 4 características sobre a vida de oração do apóstolo Paulo. Daí você olha de novo para o texto e diz assim: pastor, 4 características tem que inventar nesse texto tão pequeno. Mas Paulo diz: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Esse é um baita texto para um culto, Luísa, de intercessão, e para uma aprendizagem na nossa vida sobre o que é a vida de intercessão do apóstolo Paulo. Primeira característica que Paulo, diga assim comigo, é constante. Ele diz: eu não cesso, eu não paro de dar graças a Deus. E Paulo não está dizendo que ele está sempre orando sem parar. Paulo, o que ele está dizendo é que ele está constantemente orando. Paulo está praticando aquilo que ele prega, quando por muitas vezes nas suas cartas ele ensina a igreja a orar sem cessar. E mais do que isso, Paulo ora constantemente. E Paulo é um bom pastor. Paulo é um pastor que ora pelo seu rebanho.
A carta de Paulo aos Efésios nos explica muito sobre a função pastoral. E aqui nós podemos dizer que que Paulo está nos mostrando uma das funções pastorais. Às vezes a gente espera que o pastor seja um bom pregador, às vezes a gente espera que o pastor seja um bom administrador, ou um bom gestor de pessoas, ou gestor de instituição. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o que você espera do seu pastor? É uma boa pergunta para a gente fazer. De acordo com as Sagradas Escrituras, o que eu devo esperar de um pastor? Não, eu devo esperar de um pastor que ele conheça a Bíblia, seja o que mais conheça a Bíblia na igreja. Será que eu conheço mais a Bíblia que o pastor Ivan? E às vezes ele olha para mim e diz: filho, hoje tu pastoreia a vida do pai, na igreja. Eu sou membro da igreja. E eu fico pensando, mas será que eu tenho mais conhecimento bíblico do que o pastor Ivan? Acho que não. Essa é uma pergunta que, quem sabe, num dos próximos cultos nós podemos resolver, sobre o que a Bíblia e o apóstolo Paulo entende que é a função do pastor da igreja. Não, o pastor tem que ser o cara mais reto da igreja. Irmãos, eu não subestimo nenhum dos irmãos nobres que estão sentados de muitos anos de conversão, acreditando que eu seja, ou que nós pastores sejamos, os mais probos de todos da igreja. Imagino que tem irmãos que têm tanto quanto ou mais capacidade de caráter. E cabe uma reflexão, e aqui nesse texto eu já posso ver um aceno do apóstolo Paulo, que Paulo, como pastor de tantas igrejas e de tantos irmãos, ele ora pelo rebanho. Uma boa dica aqui para os líderes de célula que estão preocupados porque assumiram uma nova célula, ou porque estão liderando um grupo, em perguntar: qual é a minha função? Se você pegar isso primeiro como uma chave para a sua vida e para o seu ministério, como pastor de um pequeno rebanho, ou como extensão de pastoreio da igreja, cuidando de um grupo, e você orar por essas pessoas constantemente, você está fazendo parte de um papel pastoral dentro da sua célula. Amém? Isso é tão importante que lá em Atos dos Apóstolos, quando tem um problema de distribuição de alimentos para os estrangeiros, para as viúvas e para os órfãos, não sei se os estrangeiros estavam incluídos lá, eu acho que viúvas e órfãos, a Bíblia diz que os apóstolos têm uma direção da parte de Deus, que eles deveriam levantar servos e diáconos para cuidar da distribuição dos alimentos e dos mantimentos, para que eles pudessem se dedicar a quê? A oração e a palavra. E às vezes a gente passa desapercebido por isso, pensando, e a gente se envolve como pastor em tantas outras coisas importantes do ministério, no zelo dessa instituição, no zelo administrativo, sendo que um dos primeiros papéis do pastor é orar pelo rebanho. Um dos primeiros papéis do líder de macrocélula é orar pelos seus líderes de célula. Um dos primeiros papéis do líder de célula é orar pelos irmãos da sua célula. Se você é Timóteo, se você é anfitrião. E aqui Paulo é um pastor que ora pelo seu rebanho. Um trabalho importante do pastor é orar pela igreja e orar pelos membros. A segunda característica aqui desse texto, a primeira está ali no não deixo. Paulo está dizendo: não cesso, eu não paro. Paulo ora constantemente, ele não para de orar, ele constantemente volta a orar pela igreja, seguidamente, diariamente, ele está orando com continuidade pela igreja. A oração é uma coisa contínua, uma prática contínua na vida e no ministério do apóstolo Paulo. A segunda característica que ele diz: não deixe o quê? De dar graças a vocês, graças a Deus por vocês. A sua intercessão é acompanhada por ação de graças em vários trechos da sua correspondência com igrejas. O apóstolo ensinou que a gratidão deve ser o acompanhamento infalível da intercessão. A terceira característica da oração do apóstolo Paulo, que me ensina muito, é que o texto diz que ele faz menção
na sua versão, quem sabe mais atualizada, diz que menciono-os. Eu quero abrir um parênteses aqui dizendo que nós temos uma prática com os nossos jovens, que sempre quando alguém da frente tiver nas redes sociais, o jovem que está atrás vai tirar uma foto e manda para o meu WhatsApp, né? Então, aquela zona lá, por favor, continue essa fiscalização, para evitar a tentação de enquanto a gente estiver falando aí, a gente está simultaneamente no Insta, no Face ou nas redes sociais, amém? Abra o celular aí só para a Bíblia, amém? Para que o diabo não roube a semente da palavra e do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele faz menção. Algumas traduções dizem que ele faz lembrança. Mas o que Paulo está fazendo aqui não é lembrar aleatoriamente, uma lembrança mental, ou ter uma vaga lembrança dos irmãos. Mas o que o apóstolo está dizendo é que ele faz menção. Talvez a melhor palavra para traduzir aqui é fazer menção, ou ele pede especialmente por cada irmão da igreja. Pastor Carlos, que trabalho! Eu confesso para vocês que quando eu li isso e entendi isso, e me coloquei no papel do apóstolo Paulo numa igreja que só aqui na Cerro Azul tem no cadastro 1.000 membros, mais de 1.000 membros, quanto tempo eu vou levar para orar por todos os irmãos? Nós vamos levar para orar por todos os irmãos, mencionando-os. Mencionando cada um dos irmãos, Sandro e Kátia. Senhor, abençoa a vida do Sandro, abençoa a vida da Kátia, lembrando deles, fazendo memória deles constantemente. Eu acredito que as células, as macrocélulas e os ministérios são uma forma de nós conseguirmos lembrar de todos, que cada um lembre de alguns, para que nós possamos lembrar juntos e saber que sempre vai ter alguém dentro da igreja intercedendo por você e por mim. Daí você pode escutar isso e dizer: pastor, quem é que intercede por mim? Daí eu pergunto: por quem você intercede? Alguém vai estar intercedendo por você. Não esqueça que você também, como evangelista, discipulador, tem essa responsabilidade de interceder, mencionando as pessoas diante do Senhor. Paulo é um pastor dedicado, não apenas na pregação do Evangelho, mas ele é dedicado em orar pelo seu povo. Isso é algo que nos desafia como crentes, como pastores e como líderes, e que nos convida, assim como o apóstolo Paulo, a orarmos pelo rebanho que o Senhor confiou nas nossas mãos. E a quarta característica da oração do apóstolo Paulo é uma palavrinha pequena que ele usa que está traduzido em nas minhas orações, mencionando-os em minhas orações. Esse termo nas minhas orações ou em minhas orações fala de no tempo das minhas orações. É como se Paulo estivesse falando nos tempos ou nos momentos que eu paro para orar. Dá a ideia de uma localização temporal, de uma localização de tempo, de um tempo específico diariamente que eu separo para as orações. E nós, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Daniel fazia isso. Ele orava 3 vezes ao dia. E os historiadores dizem que o apóstolo Paulo, não por ser apóstolo dos gentios, ele deixou de praticar algumas coisas do judaísmo. E o judaísmo tinha um tempo exato para oração. E o que Paulo está nos dando entendimento aqui, que ele, no seu tempo, no seu local de tempo para oração, que Paulo tinha um tempo específico e ele tinha um horário para orar. Até isso nós podemos encarar aqui nesse texto, que Paulo tinha momentos que ele de fato separava no seu dia para orar pelas igrejas. Amém? 4 características da oração de Paulo. Paulo ora constantemente, Paulo
acompanha a intercessão com ação de graças. Paulo faz menção de cada um, e Paulo tem um tempo determinado para a oração. Tudo isso nós podemos tirar de ensinamento desse pequeno versículo. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os no tempo da minha oração. Olha para quem está do seu lado e diga assim para a pessoa: pelo que Paulo ora? Irmãos, é uma pena que a gente não tem condição de olhar para todo esse texto como a gente olhou para esse versículo da oração, porque é precioso demais. Mas eu quero ler o texto todo com vocês, com os irmãos, que eu creio que eu não li ainda, desde o versículo 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, versículo 16, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. A gente vai perguntar assim: pastor, a quem nós devemos orar? Houve uma discussão há tempos atrás aqui na igreja, quando nós tivemos o seminário de oração, que nós somos ensinados no seminário de oração que nós devemos orar a quem? A Deus Pai, em nome de Deus Filho, pelo poder do Espírito Santo. E daí houve a seguinte pergunta, porque às vezes algum irmão pode ser que ore: Senhor Jesus, chegamos na tua presença. A gente pode pensar assim: está errado. E eu vou dizer para os irmãos que eu fui pesquisar sobre isso, porque de fato, na maioria das vezes, quando a Bíblia nos ensina sobre oração, inclusive a oração do Pai Nosso, ela nos ensina a orar em nome do Pai, falar ao Pai em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que não está errado orar a Jesus, porque Jesus é verdadeiramente Deus, amém? E também não está errado em alguns catecismos da igreja, em algum resumo de doutrina da igreja, nós vamos ver com clareza orações ao Espírito Santo. Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida. Então não é um erro, não obstante, na maioria das vezes nós devemos, ou mais normal é orar ao Pai em nome do Filho pelo poder do Espírito Santo. O que está errado é orar a um Deus sem nome. O que está errado é orar a um Deus genérico. A gente vai dizer: mas pastor, em muitos lugares na Bíblia nós vemos somente a palavra Deus, ou somente a palavra que vem do original grego, que é Theos. E deixa eu esclarecer uma coisa que eu aprendi recentemente, que essa expressão Deus, quando ele está sozinha, na maioria das vezes ela se refere a Deus Pai. Isso quer dizer, a palavra Theos sozinha, ela se refere na maioria das vezes a Deus Pai, a não ser que ela seja acompanhada por Theos e depois o complemento Filho. E daí o autor está se referindo a Deus Filho ou a Deus Espírito Santo. Mas quando existe a palavra Theos sozinho, na maioria das vezes
o escritor está se referindo a Deus Pai. Por que isso é importante para nós entendermos? Porque às vezes nas nossas orações nós não somos objetivos. Nós temos uma dificuldade às vezes no encontro com Deus, quando o pessoal escreve as cartinhas na estratégia do correio, e o pessoal escreve aqui dentro para o Sandro, e às vezes tem 2 Sandros, daí de seja específico. Coloque Sandro e o teu sobrenome? Da Cátia, Sandro da Cátia, o sobrenome dele. E a Bíblia nos ensina a orarmos a Deus com especificidade, amém? Então quando você for orar, olha para quem está do seu lado e diga assim: o nosso Deus tem nome. Aí você vai dizer: qual é o nome do nosso Deus? É o melhor nome de todos: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa palavra Pai é o nome do nosso Deus, Pater, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você quiser fazer uma oração completa, você vai dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o melhor não, você pode dizer só Deus Pai, ou só Deus Filho, ou só Deus Espírito Santo. O que não está muito condizente, muito certo com as Sagradas Escrituras, é se referir a Deus como um Deus genérico, porque outras religiões também têm seus deuses, e algumas chegam até a dizer assim: o Deus é o mesmo. Eu digo não. Eu oro a Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, que por meio do seu Filho criou todas as coisas e habita todas as coisas, está em todas as coisas e está em nós através do Espírito Santo. Nós temos uma definição clara acerca do nosso Deus, e assim nós oramos para Deus Pai, oramos para Deus Filho e oramos para Deus Espírito Santo, porque nós sabemos, os olhos do nosso coração foram iluminados e nós entendemos a quem nós nos dirigimos, quem é o nosso Deus. Daí a gente vê algumas pessoas que dizem assim: o cara lá de cima. Irmãos, você está falando com o Deus Todo-Poderoso, que tem toda a glória, que se não fosse o Filho Jesus Cristo, você não podia falar esse nome que caía um raio na sua cabeça. Meu amigão, não estou dizendo que você não possa, na sua expressão mais íntima de devoção, mas o nosso Deus tem um nome, e nós podemos nos dirigir a Ele na sua preciosa função, na sua sagrada função e lugar que Ele se encontra assentado no trono. Amém? Mas pelo que o apóstolo Paulo ora? Olha ali para o versículo 18. Você vai ver que o apóstolo Paulo ele diz assim: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Aqui a gente vai ter que fazer um exercício na mente, porque quem sabe isso que nós vamos ver ou estamos vendo diz respeito à essência da oração. Se pudermos colocar aqui de novo, essência da oração, que quem sabe é muito diferente daquilo que nós costumamos usar na nossa vida prática como oração. Quando a gente vai orar, o que a gente pede para Deus? Senhor, eu preciso das coisas da minha vida, eu preciso pão, eu preciso emprego, eu preciso recurso. E Paulo aqui está me ensinando outra coisa completamente diferente. As 3 coisas que o apóstolo Paulo diz que nós temos em Cristo, e para isso ele usa 3 quais. Ele diz: a fim de que vocês conheçam qual a esperança da glória que Ele chamou, qual as riquezas da gloriosa herança, versículo 18 ainda, e versículo 19, e qual a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Olha que Paulo está dizendo: Senhor, abençoa eles para que eles possam entender qual é a esperança para a qual Ele os chamou, qual é a vocação, para que eles foram chamados em Cristo. E aqui nós vemos a sua chamada que relembra a escolha graciosa
de Deus do seu povo em Cristo Jesus. E aquele povo que aguarda ansiosamente a esperança da consumação dos séculos, quando o propósito de Deus se cumprir no seu povo e esse for glorificado com Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: eu peço ao Senhor que dê revelação para que eles entendam qual é a vocação. Qual que é a sua vocação? Para que o Senhor lhe chamou? E aqui o apóstolo está falando do chamado à eternidade, chamado como filhos de Deus. Segunda coisa, qual a riqueza da glória da herança dele entre os santos? E Paulo continua falando que em seguida, esta sua herança são os santos que formam a herança de Deus. A sua possessão própria, a igreja reflete a sua glória abundante. Que nós somos herança de Deus, o próprio Deus se alegra em nós como sua igreja. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo deseja que nós entendamos é o seu poder. Aí eu faço uma pergunta para você, se você conhece o poder de Deus. Talvez essa parte é um pouquinho densa, mas já vai clarear. Porque é o que Paulo está dizendo, é pelo que Paulo está orando. Paulo ora por essas três coisas: pela esperança do chamado, pela riqueza da glória e pela extraordinária grandeza do poder dele para nós, os que cremos. Existe um poder impressionante que foi concedido em Cristo para mim e para a sua vida, amém? E o versículo 19 continua falando desse poder, e ele diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esses três termos que Paulo usa no finalzinho, atuação da sua poderosa força, diga assim comigo, são sinônimos. É como a gente quisesse falar, é como se a gente quisesse falar de alguém muito forte, a gente diria assim, ó, essa pessoa é forte, me dá sinônimos de forte, poderoso e o que mais? Forte, poderoso, oi? Resiliente, mas sinônimo mais de força, de poder. Forte, poderoso e valente. Mas é mais do que isso. Paulo está dizendo o que no final? Ele disse: eu gostaria, eu oro para que vocês entendam que esse Deus é forte, forte, forte. Que esse Deus é poderoso, é todo poderoso e é todo poderoso. Que esse Deus, a expressão que ele usa aqui é energeia, kratos e ícios. Uma delas diz trabalhar, a outra fala de poder e força, e a outra fala de poder. E os estudiosos dizem que não tem muito sentido de Paulo usar três palavras diferentes, a não ser que ele quisesse estar dando uma ênfase a um Deus que é triplamente poderoso. Assim como ele é triplamente santo. Assim que ele é um Deus que trabalha e atua poderosamente, com força. Que é o que o texto tenta traduzir, conforme a atuação da sua poderosa força, conforme o trabalho da sua força poderosa. E Paulo diz: eu peço a Deus que ilumine o coração de vocês, para que vocês entendam qual é a sua vocação, qual é a sua herança, e o poder desse Deus que trabalha com uma poderosa força. E a gente vai dizer assim, o que Paulo está me dando de ensinamento aqui? Paulo usa termos exagerados e repetidos para exaltar as mesmas coisas, e no final desse versículo ele deseja dar ênfase à enormidade do poder de Deus. Tanto que no versículo 20, olha o que Paulo diz aí, como se manifesta esse poder. Ele diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Para. Carlinhos, por gentileza. Já veio, né?
Olha o que Paulo está dizendo aqui, esse poder que está à tua disposição, que ele opera em nós os cristãos, é o mesmo poder que Deus operou para ressuscitar Cristo e para fazer ele ascender aos céus. Uau! O mesmo poder que ele usa para curar as minhas enfermidades, as suas enfermidades, para abrir uma porta de emprego, o mesmo poder que está à minha disposição, que está à tua disposição, que já foi nos dado em Cristo, que pode abrir o ventre de uma mulher, é o mesmo poder. Paulo faz questão de dizer isso. Olha o que o texto diz. Esse poder é o poder que ele exerceu em Cristo. O versículo anterior diz: a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a obra, a atuação da sua poderosa força, da sua força poderosa. E ele diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. A gente podia falar aqui de tudo isso, importância da ressurreição, mas as duas ilustrações dessas manifestações do poder de Cristo, Paulo fala da ressurreição e da ascensão. A ressurreição para Paulo e para o Novo Testamento é a principal demonstração. Se o amor é a principal demonstração, se a morte é a principal demonstração do amor de Deus, a ressurreição é a principal demonstração do poder de Deus em todas as Sagradas Escrituras. E depois disso, como se não bastasse, Deus exalta a Cristo. Deus eleva a Cristo às alturas e o coloca sentado à destra do Pai nas regiões celestiais, por causa do seu poder. O infinito e grandioso poder de Deus se manifestou na ascensão e exaltação de Cristo, a ponto de colocá-lo à sua direita. E eu gostaria que você não pensasse que lá no céu tem um trono onde Deus está e outro trono onde o Filho está, porque isso é uma referência à autoridade. Aquele que está à destra do rei é aquele, geralmente é o primeiro-ministro, geralmente é aquele governador principal que tem toda a autoridade do rei para executar qualquer ordem no reino do Pai. Então o que Paulo está dizendo é que esse poder que foi dado à igreja é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo, para fazer ele ascender aos céus, o colocou à destra do Pai, nas regiões celestiais, lugar que, diga-se de passagem, de acordo com Paulo, eu e você também estamos. O que Paulo está me dizendo com isso? Eu vou concluir só para voltar para um versículo. O mesmo poder que ressuscitou e ascendeu a Cristo da sepultura para a terra e da terra para o céu, é o poder que vai te levar para a glória de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, Efésios 3:20, do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder que Deus opera em nós é o mesmo poder que operou em Cristo. Paulo conecta muito daquilo que Deus faz conosco com aquilo que ele fez em Cristo. E a gente volta para o versículo 18. E no versículo 18 a gente encerra. Eu tomei a liberdade de quebrar a ordem do próprio apóstolo Paulo. Mas Paulo agradece a Deus pela fé e pelo amor. Resumo da vida cristã para Paulo: fé e amor. Por isso nós vamos fluir no amor através das nossas doações para essas cidades e orações. Depois ele diz: eu agradeço a Deus constantemente através das minhas orações, mencionando-os no tempo das minhas orações, orando por cada um de vocês, irmãos. E todas as cartas que ele escreve, ele diz: eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Então ele ora pelos coríntios. Talvez alguns mal intencionados vão dizer: ah, pastor, Paulo tinha muito tempo para orar porque ele estava preso. Não, Paulo orava não só preso, Paulo orava em Éfeso quando ele estava livre também. Ele ia para os lugares de oração, no tempo de oração, e orava a Deus. Pelo que Paulo orava?
Paulo orava para que nós conseguíssemos entender, para que os crentes conseguissem entender a sua vocação, a sua herança e o poder de Deus, que eles têm em Cristo Jesus. E a chave e a essência de qualquer oração está no versículo 18. Porque Paulo ora a fim de que, diga assim comigo, a fim de que? Para quê? E ele diz, para que vocês conheçam. Daí ele fala das três coisas, da esperança, da riqueza e da incomparável grandeza do poder. Mas no versículo 17 ele diz assim: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Uau! Mas pastor, nós já não recebemos o Espírito quando nós cremos? Sim, recebemos, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, o Espírito Santo não é uma coisa que a gente guarda numa prateleira, e que cada vez que a gente quer, a gente vai lá e pega e usa. Não, o Espírito Santo é Deus, diga assim comigo, o Espírito Santo é Deus. E o que Paulo está orando? Olha, eu peço ao Pai, que a origem é quem manda o Espírito Santo, para que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, os conceda espírito de sabedoria e de revelação. E aqui provavelmente é uma referência ao Espírito Santo, que é quem nos dá sabedoria e revelação, como o próprio Jesus disse, depois de mim vai vir outro, e ele vai lembrar as coisas que eu ensinei. Olha que coisa preciosa, Jesus já tinha ensinado, o Espírito Santo ia lembrar aquilo que eles já tinham recebido. E aqui é alguma coisa preciosa, porque Paulo está dizendo que nós já recebemos, amém? A gente só precisa do Espírito Santo para vê-lo, aquilo que nós já recebemos. Olha o que Paulo diz, peço que o Deus dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês vejam aquilo que vocês já têm em Cristo, no pleno conhecimento dele, e oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E daí o crente que não tem os olhos iluminados, ele pensa que ele vai orar e dizer para Deus o que eu preciso, porque Deus não sabe o que eu preciso. E o crente que conhece a palavra, ele sabe que ele vai orar a Deus, dizendo para Deus o que ele precisa, sabendo que Deus já sabe o que ele precisa, e mais do que isso, Deus já deu a bênção que você precisa, amém? Deus já concedeu em Cristo tudo que você precisa para a vida, tudo. E às vezes a nossa religião, ou às vezes a igreja, ou às vezes a teologia, uma teologia errada, faz a gente entender que depois de Cristo ainda tem mais coisa para a gente. E a gente acredita numa teologia que a gente precisa de Cristo e de mais legalismo, de Cristo e de mais alguma coisa. Quero lhe dizer uma coisa hoje, Cristo é suficiente. Você não vai receber nada mais de Cristo que você já não tenha recebido. Você não vai receber nada mais de Cristo do que aquilo que você já não tenha recebido. Porque uma vez em Cristo nós já temos tudo o que nós precisamos. Daí você vai dizer, mas pastor, então, eu não estou entendendo qual é a essência dessa oração se eu já tenho em Cristo tudo. O pastor está querendo dizer que eu já tenho todas as bênçãos, inclusive materiais, que eu peço? Sim. É isso que Paulo está querendo me dar um entendimento. E ele diz, olha, eu oro pela igreja para que eles tenham espírito de revelação e sabedoria em todo conhecimento, e que os olhos do coração sejam iluminados. Porque o Espírito Santo, que ele precisa fazer é iluminar os olhos do meu coração, Sandro. E às vezes a gente escuta alguém subir aqui no púlpito e dizer, olha, a oração não muda a Deus, mas muda a gente. Eu acho que é isso. Porque quando nós oramos, nós entendemos a vontade de Deus. E quando nós entendemos a vontade de Deus, a gente descansa. Quando nós entendemos o poder de Deus, que o mesmo poder que está em mim é o poder que fez ressuscitar Cristo, e o que o ascendeu ao céu, o colocou à destra do Pai, nas regiões celestiais, eu posso entender
diante desse poder, Kristen, que tu tem em Cristo Jesus, a gente diz: o que é essa minha necessidade para o poder de Cristo? O que é a cura que eu preciso diante de um poder que eu tenho que ressuscita mortos? Irmão, de verdade, você está orando por uma cura, você não consegue dormir, e você tem um poder, e você tem uma determinação da parte de Deus que já te foi dado em Cristo Jesus. O que eu preciso não é da cura, o que eu preciso é da revelação, que o Espírito Santo possa iluminar os olhos do meu coração, para que eu enxergue a vocação, a herança e o poder daquele que atua poderosamente com toda a força, porque é a Ele que nós estamos orando, é a Ele que nós estamos pedindo. E daí, irmãos, quando a gente chega diante do Senhor, a gente não busca mais o que Ele pode fazer. Olha só, preste atenção, a gente não busca mais o que Ele pode fazer, mas a gente busca a sua vontade, porque poder Ele pode todas as coisas. Daí muda tudo. Eu oro diante do Senhor dizendo: Senhor, olha só, eu preciso que esse coração aqui funcione bem, porque ele não está funcionando, mas eu sei do teu poder. Eu te peço que tu revele e abra os olhos do meu coração espiritual, para que eu possa enxergar as riquezas que tem em Cristo Jesus, que eu já as tenho, a herança dos santos, e o poder infinito de Deus que é derramado sobre a sua igreja, porque diante disso eu me curvo, Senhor, e eu digo: tu é poderoso para fazer isso e muito mais e tudo mais. O texto continua dizendo que Ele está acima de todo principado, de toda potestade, qualquer nome que possa ser mencionado. O nome de Jesus está acima de todo nome. Ah, mas fizeram um trabalho contra mim. Paulo está dizendo: cara, não te preocupa, porque Jesus está acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, nas regiões celestiais. Não existe nenhum poder, nenhum domínio, nenhuma autoridade que possa contra o nome de Jesus, Eduardo. Nenhum. Não existe nenhuma enfermidade que possa abarrar o nome de Jesus, nenhuma. Não existe nenhuma limitação que possa impedir o poder de Jesus, nenhuma. Quando eu sei disso, Nazaré, quando eu sei disso, eu me deparo com as circunstâncias da minha vida de uma forma diferente, dizendo: Senhor, o que eu preciso não é da tua bênção, porque a tua bênção eu já tenho em Cristo completa. O que eu preciso é de discernimento para entender a tua vontade, porque se essa for a tua vontade, que eu seja curado, eu sei que tu tem poder para me curar, eu sei que eu vou ser curado, e eu sei que eu já estou curado em nome de Jesus. Mas se essa não for a tua vontade, eu vou me curvar diante do teu poder em Cristo Jesus, que eu tenho esse poder pela vontade do Senhor. Ele só não desejou fazer por algum motivo. Irmãos, isso muda a vida da gente. Essa é a essência da oração. Pedirmos que o Senhor nos revele através do seu Espírito e faça um milagre na nossa cabeça. O milagre que a gente precisa não é no corpo, o milagre que a gente precisa é de revelação na cabeça, para entender a vocação, a herança e o poder de Deus. Eu quero dizer para você, assim como Paulo, o poder de Deus é muito grande, o poder de Deus é muito forte, o poder de Deus é muito poderoso. Não tem nada que seja nem difícil para Ele. Às vezes a gente pensa na batalha espiritual como se fosse um Deus lutando contra uma outra coisa muito forte. Eu disse: o diabo não é páreo para Deus, por mais que ele seja astuto. Ele coloca algumas ciladas contra a nossa vida, mas se nós estamos em Cristo, Ele não tem poder contra nós, porque tem um nome que está acima de todo nome. E Paulo diz: de qualquer nome, Renato, que possa ser mencionado. Até uma expressão irônica de Paulo, como se ele estivesse dizendo assim: ó, qualquer nome que vem à mente de vocês aí, de uma entidade espiritual, qualquer nome, diz aí a entidade mais poderosa de todas. Jesus está acima desse nome. Paulo diz: qualquer nome que possa ser mencionado, qualquer menção de autoridade espiritual que eu conheça ou que eu desconheça, Jesus foi colocado acima de todas elas, para que você não precise temer,
Para que quando você caminhe na rua ou de madrugada, como eu caminhei com o pastor, com o seu Shed, e eu estava preocupado com um assalto, alguma coisa, ele disse: pastor Olavo, não se preocupe. Aquela confiança que a gente tem, sabendo que o nosso Deus tem todo o poder, Ele faz o que for necessário em prol do seu povo, e se Ele não fizer, não foi por falta de poder, foi porque não estava de acordo com a sua vontade. Irmãos, quando a gente descobre isso, que a essência da oração é nós orarmos ao Senhor, para que o Senhor nos revele a grandeza do seu poder, a magnitude da sua grandeza, a nossa vocação em Cristo, e que a gente lembre que o mesmo poder que atua em nós, que age em nós, é o poder que ressuscitou Jesus, que o ascendeu aos céus, que colocou a destra do Pai nas regiões celestiais. Quando a gente entende isso, a gente cai de joelhos. E Paulo está dizendo: Senhor, eu só te peço que tu dê espírito de revelação para a igreja dos irmãos lá de Éfeso, para que eles compreendam e tenham sabedoria, e que o olho do coração deles, uma ilustração que Paulo usa, seja iluminado, Israel. Que os olhos do coração deles sejam iluminados. Quando você estiver passando por uma situação difícil, saiba que a vitória já é tua em nome de Jesus. Tudo que você precisa, você já tem em Cristo. Dobre os teus joelhos e diz: Senhor, eu não estou conseguindo entender. Eu preciso que o teu Espírito me ilumine os olhos do meu coração, para que eu consiga discernir se tu tem determinado cura, livramento ou não sobre essa situação na minha vida. Isso aqui muda completamente a nossa forma de entender, inclusive, a oração. E eu já estou encerrando. Eu só quero ler um comentário que ficou muito na minha mente. Paulo ora para que os crentes não estejam desesperados procurando o que já pertence a eles. É trágico que muitas igrejas se empenham em uma busca por algo mais na vida cristã, como se a vida cristã comum não fosse suficiente, como se quando somos salvos, Jesus não tivesse nos dado tudo de si, e Ele reservasse bênçãos para serem recebidas parceladas à medida que vamos desbloqueando-as, através de rituais e receitas ou disciplinas espirituais. Essa oração do pastor Paulo pela igreja mostra-nos que o que nós mais precisamos é que os nossos olhos, ou os olhos do nosso coração, sejam iluminados, e acontecendo isso, são ilimitadas as bênçãos contidas na palavra, porque nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo. Há cristãos que estão em busca de mais poder, mais bênçãos, de uma vida mais elevada e mais profunda, como se esses recursos adicionais estivessem à distância de uma longa caminhada. E o problema não é a gente buscar mais de Deus. O problema é a gente entender que esse mais de Deus está longe de nós. O mais de Deus já está à nossa disposição em Cristo. Amém? Esse pensamento é tão comum nos dias de hoje como era naquele tempo. Como se estivesse faltando algo de Deus. É heresia pensar que precisamos de Cristo e mais outras coisas. Paulo cita no início e no fim do capítulo que toda a plenitude está em Cristo. O MacArthur disse: nenhum cristão precisa ou pode ter mais do Senhor ou de sua bênção e herança do que ele já tem. Que Deus nos abençoe e que possamos entender e acreditar no poder desse Deus, e acreditar naquilo que Ele já nos concedeu em Cristo, e as coisas vão acontecer, não por sua causa, mas pela infinita bondade, misericórdia e poder de Deus, as coisas vão acontecer. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Hoje, Senhor, existem muitos irmãos aqui que certamente estão com alguns pedidos, com alguns motivos de oração. E nós somos convidados, ó Pai, nessa manhã a pedirmos que os olhos do nosso coração sejam iluminados, e que o Espírito Santo, que é quem concede sabedoria e conhecimento, possa nos dar sabedoria e conhecimento para descobrirmos e entendermos aquilo que nós já recebemos em Cristo,
E diante dessas coisas, diante da vocação, da herança e do poder de Deus, nós possamos, ó Pai, nos apropriar e entender que o nosso Deus tem todo o poder. Nada é impossível, nada é difícil, nada requer esforço de Deus, porque Ele é todo poderoso. E se Ele fizer, nós vamos glorificar porque Ele é Deus, como diz o louvor. E se Ele não fizer, não é por falta de poder, porque Ele continua sendo Deus. Nos ajuda, Senhor, a descobrir no meio de tudo isso, ó Pai, qual é a Tua vontade, quais são os Teus desígnios, e caminharmos na vida cristã descobrindo pelo Teu Espírito, tendo os olhos do coração iluminados, para que possamos, ó Pai, desvendar e descobrir esses presentes, essas bênçãos espirituais que já estão declaradas, decretadas e definidas sobre a nossa vida. Ó Senhor, que possamos nos apropriar de cada uma delas no seu tempo, no tempo oportuno, na certeza que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos, que pelo poder de Cristo nós temos tudo o que nós precisamos, que em Cristo Jesus nós podemos, ó Pai, pedir qualquer coisa, porque Ele pode todas as coisas. E tudo aquilo que estiver, Senhor, declarado nas regiões celestiais a nosso respeito, nós vamos receber, nós já recebemos em Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Pai, a compreender, a discernir as coisas espirituais, esses tempos passado, presente e futuro, porque, Senhor, nós precisamos que o nosso coração, a nossa mente seja iluminada pelo Teu Espírito. É isso que nós precisamos, que a nossa mente seja iluminada pelo Teu Espírito, porque se for iluminada pelo Teu Espírito, nós não vamos temer. Se for iluminada pelo Teu Espírito, nós não vamos, ó Pai, duvidar. Se for iluminada pelo Teu Espírito, se o nosso coração for iluminado, os nossos olhos do coração forem abertos, nós não vamos questionar, não vamos duvidar, não vamos ser incrédulos jamais, porque nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas, pode todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelos milagres que Tu estás derramando, Tu tens derramado, Tu nos destes em Cristo Jesus, e que Tu continuas, Senhor, nos entregando a cada dia da nossa vida, conforme o Teu bom propósito e a Tua vontade. Nos abençoa nesse domingo especial, nos abençoa, Pai, nesse dia, de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que Tu tens em Cristo para a nossa vida, para que, Senhor, a nossa vida seja uma vida de um crente que está alimentado em Ti, seguro nas Tuas promessas, seguro no Teu poder, seguro, ó Pai, na Tua grandeza, seguro na Tua soberania. Em nome do Teu Filho Jesus, amém, amém e amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Minha voz vou levantar, Está de pé. Muralhas vão desabar. Jesus me deu poder, Jesus me deu poder. Quando minha boca abrir, milagres vêm a existir. Jesus me deu poder, Jesus me deu poder. Minha voz vou levantar, muralhas vão desabar. Jesus me deu poder, Jesus me deu poder. Quando minha boca abrir, milagres vêm a existir. Jesus me deu poder, Jesus me deu poder.
E hoje eu posso andar nas alturas, coroado por ti, invencível, com aquele que está nas alturas, coroado por ti, invencível, com aquele que tudo venceu. Queria dar a oportunidade para você orar por quem está aí do seu lado, para que isso pudesse acontecer hoje. Mais do que uma bênção da parte de Deus, que os nossos olhos do coração fossem abertos, nós pudéssemos dimensionar o poder, a grandeza do Senhor sobre a nossa vida. Ora aí pelo irmão que está do seu lado, pode ser seu cônjuge, pode ser um amigo, pode ser uma amiga. Senhor, nós te pedimos que nós precisamos entender essas coisas espirituais. Nós precisamos, ó Pai, compreender o poder desse nosso Deus. Isso nós não podemos fazer, ó Pai, com esforço humano. É o Teu Espírito que pode nos dar, ó Pai, conhecimento e sabedoria. É o Teu Espírito que pode nos desvendar hoje, Senhor, essas bênçãos que estão em Cristo nas regiões celestiais. Ó Senhor, e que à medida que nós oramos para que o Teu Espírito possa, ó Pai, nos revelar, abrir os olhos do nosso coração, ó Pai, nós possamos começar a medir e contemplar, ó Pai, como Tu é bom, como Tu é grande, como Tu tens, ó Pai, promessas a serem cumpridas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, e milagres, ó Pai, começam a descer sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, e nós começamos a nos apropriar, ó Pai, de tudo aquilo que está em Cristo nas regiões celestiais e que já nos foram dados, ó Pai. Ó Pai, que haja cura nessa manhã, que haja, ó Pai, nessa manhã o discernimento daquelas coisas que Tu podes fazer, que Tu estás fazendo, ó Pai, que estão declaradas sobre a nossa vida e nosso ministério, ó Pai, e um milagre passa a acontecer, Senhor. E as portas se abrem, Senhor, em Cristo Jesus, diante daquele que tem todo o poder. Oh Pai, que possamos ter a consciência nessa manhã do poder que está no meio da igreja, do poder que está nas nossas orações, à medida que os olhos da fé, do coração são abertos, ó Pai, e podemos entender as coisas espirituais. Oh Senhor, abre os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do nosso coração, espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito de conhecimento. Oh Pai, traz a nossa memória, traz a nossa lembrança, aquelas coisas que nós temos em Cristo, que Tu nos prometestes na Tua palavra, que já estão em nós, ó Pai, estão declaradas sobre a nossa vida, Senhor, e que num tempo oportuno elas serão conhecidas, se tornarão materiais, se tornarão reais, Senhor. Oh Senhor, nós profetizamos e Te pedimos, nos ajuda a ver, Senhor, nos ajuda a ver com os olhos de fé, com os olhos espirituais, aquilo que ainda nós não temos no nosso tempo temporal, Senhor, mas aquilo que nós já temos espiritualmente em Cristo. Nos ajuda a ver e descansar o nosso coração em Ti, descansar o nosso coração em Ti, descansar o nosso coração no Teu poder. Aleluia, aleluia. Jesus me deu poder, quando minha boca abrir, milagres vêm a existir. Jesus me deu poder, Jesus me deu poder, quando a minha boca abrir, milagres vêm a existir. Jesus me deu poder, Jesus me deu poder. Aleluia.
Que o Senhor nos abençoe ricamente, como tem feito em Cristo Jesus. Amém? Amém? Vamos abençoados para casa. Aqueles que precisarem de alguma oração específica, nós vamos estar aqui na frente, os pastores, assim como o pastor Carlos está orando aqui na frente. Nós vamos estar aqui para profetizar e declarar as bênçãos que já são suas no Senhor Jesus, para que o seu coração saia daqui descansado, que o Todo-Poderoso é o teu Deus. Abraça o irmão que está do seu lado e vamos abençoados em nome de Jesus.